Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, vamos aprender mais sobre o crescimento populacional e alguns fatores que o podem influenciá-lo. Primeiro, vamos definir população. A população é formada pelos indivíduos de uma mesma espécie que ocupam um determinado local em um determinado tempo. Uma população possui alguns parâmetros que podem ser quantitativos em condições experimentais ou de campo. Dentre esses parâmetros, então, podemos citar a densidade e algumas dinâmicas que modificam o crescimento populacional. Vamos para algumas definições. A densidade populacional vai se referir ao número de indivíduos por unidade de área ou volume. E existem dois tipos de densidade, a absoluta e a relativa. Na densidade absoluta, são considerados todos os indivíduos que ocupam uma determinada área ou volume. Em alguns casos, quando não é possível fazer este levantamento quantitativo, usa-se então a densidade relativa. Já na densidade relativa, não é feita uma estimativa da densidade, mas sim uma estimativa da quantidade de organismos. Consideramos, então, amostras que possuem relação com a população estudada, como bolos fecais, frequência da vocalização de pássaros ou como percentual de iscas consumidas. Dinâmicas que modificam o crescimento populacional são a natalidade, a mortalidade, o potencial biótico e a dispersão. A natalidade se refere à produção de novos indivíduos de uma população por unidade de tempo. Esta produção pode ser quantificada utilizando, por exemplo, o nascimento e a germinação. A mortalidade, ao contrário da natalidade, se refere à morte dos indivíduos de uma população por unidade de tempo. É importante considerar que a maioria dos indivíduos de uma população não morre por causa da senescência, mas sim por causa de predação, doenças, catástrofes naturais, entre outros. Já o potencial biótico ou reprodutivo é a capacidade inerente de um indivíduo de aumentar quantitativamente, ou seja, se reproduzir e sobreviver, sem levar em consideração a existência do meio em que ele vive. A dispersão se refere ao distanciamento dos indivíduos de uma população entre si. Podemos citar como exemplo as aves terrícolas, que se deslocam entre as ilhas em busca de um habitat adequado. Esse deslocamento pode diminuir o tamanho da população no caso de emigração ou aumentar o tamanho da população no caso da imigração. Agora que você já conhece alguns parâmetros do crescimento populacional, vamos relacionar alguns deles ao ecossistema da Represa Municipal de São José do Rio Preto. Vamos também relacionar os parâmetros a alguns fatores que podem regular o tamanho das populações, como a disponibilidade de alimentos, a competição e a carga biótica máxima. Para começar, é importante conhecer um pouco deste ecossistema, que possui uma diversidade considerável de espécies, principalmente as aquáticas. Foi construída no ano de 1956. A represa se localiza na bacia hidrográfica da Represa Municipal, que recebe as águas do Rio Preto, sendo este com a nascente localizada em Cedral. Ou seja, a represa é uma microbacia localizada na grande bacia hidrográfica do Rio Paraná. Suas águas são fundamentais para o bom funcionamento da cidade, pois ela é responsável por abastecer de 30% a 40% da água que chega aos moradores do município. Este volume distribuído poderia ser muito maior, visto que a represa encolheu
cerca de 42,6% da sua capacidade de armazenamento desde sua construção. Isto porque, com a urbanização, a mata ciliar que a rodeava diminuiu drasticamente. Dessa forma, sem a proteção vegetal, a água da chuva levou sedimentos para a represa, contribuindo para o seu assoreamento. Apesar disso, ainda é conservada espécies de animais silvestres, como mamíferos e peixes, e uma grande diversidade de algas e plantas que compõem o ecossistema do parque. O primeiro conceito que vamos aprofundar é a densidade populacional e alguns fatores que podem modificá-la, utilizando como exemplo os microcrustáceos e a ictiofauna da represa municipal. Como podemos, então, relacionar a densidade populacional com os microcrustáceos presentes na represa? E se você está em dúvida do que são microcrustáceos, vamos considerá-los crustáceos microscópicos, ou seja, não conseguimos vê-los a olho nu e servem principalmente de alimento para os peixes. Para entendermos, então, a relação da densidade demográfica com a população de microcrustáceos, vamos utilizar uma pesquisa de 2018 realizada na represa de São José do Rio Preto. Nesta pesquisa, foi realizada a coleta de amostras de água da Lagoa 3 trimestralmente, durante um ano. Nas amostras analisadas foram encontrados vários organismos, e a maior densidade se deu para os microcrustáceos pertencente à ordem Cladócera. Assim, de acordo com a pesquisa, a não eutrofização da represa, ou seja, a poluição de suas águas, e a maior taxa de reprodução dos cladóceros, em condições ambientais favoráveis, contribuíram para a maior densidade deste grupo. Os cladóceros também apresentaram maior riqueza, ou seja, um maior número de espécies coletadas, o que pode ser justificado também pela disponibilidade de alimentos no local. O grupo que apresentou a segunda maior densidade foram os microcrustáceos pertencentes ao grupo Copépoda. Verificando a densidade deste grupo, foi possível observar uma maior quantidade de náuplios, a forma larval, do que de adultos. A pesquisa concluiu, então, que isso ocorre por conta da contínua reprodução e pela ação de predadores que se alimentam mais da forma adulta. Agora, veremos algumas imagens dos microcrustáceos aqui citados. Nesta imagem é possível observar o microcrustáceo da ordem Cladócera. Este pertence ao gênero Molina. Nessas outras duas imagens é possível observar um náplio e um microcrustáceo adulto. Agora vamos relacionar a densidade populacional com a ictiofauna da represa. A ictiofauna é o nome dado pelo conjunto de peixes presentes em uma região ou ambiente. A represa de São José do Rio Preto possui 32 espécies de peixe distribuídas em 6 ordens, sendo elas são os grupos Carassiformes, Perciformes, Siluriformes, Cimbrangioformes, Cyprinodontiformes e Gymnotiformes. Vamos ver algumas carinhas dessas ordens. Nos Perciformes temos o acará grande, nos Siluriformes o cascudo e nos Cyprinodontiformes o barrigudinho. Na ordem Cimbrangioformes temos o peixe-cobre, no Carassiformes a popular e conhecida piranha branca, e no Gymnotiformes o carapó. Agora talvez fique um pouco mais fácil de você identificar algumas espécies presentes na represa. A partir de dados obtidos em uma pesquisa realizada em 2002 também na represa,
foi possível determinar a densidade relativa das ordens de peixes. No gráfico, é possível observar a porcentagem que cada ordem de peixe representa na totalidade dos peixes presentes na represa. Vamos analisar alguns pontos. A grande porcentagem do grupo Carassiformes é comum em outras reservas do estado de São Paulo, o que indica que essa é uma ordem comum na região e pode ser um dos fatores que explicam a sua abundância. Já a ordem Perciformes teve a sua abundância ligada à introdução de espécies não nativas, o que aumentou o número de espécies dessa ordem de forma geral. Conceitos sobre crescimento populacional que aprendemos até agora, podemos aplicá-los em estudos de outras populações de seres vivos, não só na humana. Podemos, por exemplo, olhar para as comunidades existentes no ecossistema da represa municipal, entendendo um pouco mais sobre as dinâmicas e fatores que interferem e afetam a vida dos animais que ali vivem. Por exemplo, como as macrófitas, as plantas aquáticas que crescem na represa, podem interferir na vida dos peixes, e principalmente, como as atividades do homem interferem no crescimento daquelas populações. Para respondermos essa pergunta, precisamos aprender um pouquinho sobre os fatores de crescimento das macrófitas e como elas se correlacionam com o zooplâncton e com o restante das espécies aquáticas do ambiente. Como eu disse, as macrófitas são plantas aquáticas, ou seja, sua estrutura está adaptada para crescer na água, em diferentes níveis de profundidade e apresentam uma ampla variedade de tipos morfológicos, indo desde plantas submersas, enraizadas no fundo do leito, até plantas com raízes flutuantes. Assim como as plantas terrestres, as macrófitas apresentam um papel fundamental no equilíbrio e na cadeia alimentar do ecossistema, visto que são produtoras de energia e estão na base da cadeia alimentar, o que quer dizer que estão na base da pirâmide alimentar daquele ecossistema, servindo não só de alimento, como também de abrigo e nicho de reprodução para diversas espécies de peixes, anfíbios e microcrustáceos. Essas plantas costumam ter um crescimento bastante acelerado e, caso haja algum desequilíbrio nos fatores de crescimento, elas podem facilmente tomar a área de espelho d'água ou do leito. Estudos comprovam, por exemplo, que algumas espécies de salvínia, um tipo de macrófita muito comum nas regiões tropicais e presente também na represa, pode dobrar o volume de sua biomassa em 7 dias. Mas o que pode causar esse crescimento descontrolado? Considerando o reservatório urbano, que é a represa municipal, há vários fatores que poderiam desencadear um crescimento exagerado. Os principais deles têm relações com a associação e eutrofização do reservatório, pois, por servir como fonte de abastecimento de água, bem como destinação de parte do esgoto da cidade, a represa inevitavelmente sofre com processos de assoreamento e eutrofização. Para se ter uma ideia, a represa já perdeu aproximadamente 2 metros de profundidade desde que foi feita. O que pode ocorrer é que, com o aumento da eutrofização, a água se torna saturada de material orgânico, que é fonte de energia de algas e macrófitas. Com essa abundância de alimento, as macrófitas tendem a se reproduzir desordenadamente, tomando conta de todo o espelho d'água. O problema é que isso irá impedir a entrada de luz na represa, prejudicando as taxas de crescimento de organismos fotossintetizantes. Com o tempo, a represa alcançará níveis de hipóxia, ou seja, os níveis de O2 na água ficarão tão baixos que as populações de organismos que dependem de oxigênio para sobreviver, como peixes e microcrustáceos, serão diretamente afetados,
morrendo por asfixia. Mas além disso, existem outros fatores que podem influenciar diretamente na qualidade da água e, portanto, interferem diretamente no crescimento populacional de macrófitas. São eles a poluição orgânica clássica, eutrofização, grande contaminação por nitratos e problemas higiênicos associados, acidificação, problemas de turbidez derivados do excesso de material em suspensão, salinização, contaminação por bactérias ou vírus, ou doenças hídricas transmissíveis, contaminação por metais pesados, agrotóxicos ou outros produtos químicos. Além disso, por estar no centro de uma área urbana, atividades humanas como esgotos e outros dejetos, desenvolvimento urbano, recreação e turismo, transferência ou retirada de água, induzindo uma menor recarga das águas subterrâneas, poluição atmosférica pelas indústrias ou automóveis, causando chuvas ácidas, entre outros, são fatores que interferem diretamente nas taxas de crescimento populacional das macrófitas, o que, como vimos, pode gerar uma reação em cadeia, afetando diretamente as taxas de crescimento populacional de outros organismos no reservatório. Todos que vivem na cidade de São José do Rio Preto e região sabem que a população de capivaras que habitam as 3 lagoas da represa municipal são animais já marcados como símbolo da cidade. Segundo o censo de 2018 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, revelou que existiam 114 capivaras, sendo 91 adultos e 23 filhotes vivendo na represa municipal. O crescimento populacional delas é algo estável, segundo esse mesmo censo, pois revelou que no ano anterior a contagem era de 155 indivíduos do animal. Essa causa no número é algo normal devido à época de recrutamento que esses organismos estavam em 2018, onde os filhotes maiores começam a se mover para outras regiões, subindo o Rio Preto ou o Córrego da Onça. Como já dito anteriormente, o crescimento populacional das capivaras é estável e algumas razões para que isso seja explicado é devido ao controle interno do rebanho e da evasão dos filhotes. Como os animais possuem acesso a outros córregos e rios que levam a outras localidades, eles apresentam essa mobilidade em Rio Preto. Os filhotes mais velhos utilizam o Rio Preto ou Córrego da Onça para se deslocarem para outras localidades mais distantes à procura de melhores habitats. Isso ajuda na estabilidade da população e possibilita a melhor adaptação dos indivíduos no ambiente. Outro fator que pode ocorrer é a forma natural que as próprias capivaras utilizam para se adaptarem às condições ambientais. Como em uma organização, elas sempre possuem um macho adulto líder no rebanho, principalmente para a reprodução. Se o ambiente em que se encontram apresenta falta de recursos alimentares, os jovens machos são expulsos do bando e precisam se deslocar para outras regiões, fazendo assim com que a população diminua e se torne estável. Bom, queridos alunos, nossa aula está chegando ao fim. E agora que vocês sabem alguns conceitos sobre crescimento populacional, é fácil aplicá-los na vida real. Então, nos vemos até a próxima aula. Tchau, tchau!